Valendo. Bom, muito bom dia. Conforme a gente anunciou, a gente já está conectado aqui com o turismólogo amapaense, Sandro Belo. Sandro, tudo bem? Você nos ouve bem aí? Tudo certo, Kleber? Bom dia a todos. Eu ouço bem. Você agora está em Belém, é isso? Eu estou em Belém, estou no Pará e a gente está aguardando aí esse momento, né, de isolamento, inclusive para os profissionais e que estão realizando o home office, mas não deixam de contribuir com os setores. Isso tem afetado diretamente o setor do turismo, né? Do trade turístico como um todo. Com certeza, Kleber. A gente costuma falar que o turismo ele possui 52 atividades econômicas que impactam diretamente na atividade, mas prioritariamente três atividades, que é o transporte, a hospedagem e a alimentação, são extremamente importantes, geram muitos postos de trabalho e estão sofrendo um impacto muito forte. É o pior momento da história do turismo e se você for analisar, dentre os setores da economia, já é um dado da Organização Mundial do Turismo, a própria ONU avaliou isso no mundo todo, o setor que é mais afetado e que terá mais dificuldade para se recuperar é o setor de turismo. Pois é, inclusive porque a primeira reação, né, ou a primeira providência dos poderes públicos, do modo geral, foi parar de viajar. Né? Essa é a primeira recomendação com o isolamento social. Com certeza, da mesma forma que o turismo ele contribui positivamente no planeta, o turismo, o fato das pessoas se deslocarem no território geográfico é um fenômeno, né? Muitas pessoas estavam se deslocando e quando surgiu a doença, um determinado ponto do planeta, ela se espalhou muito rápido, também por conta desse fluxo de pessoas no território. Então, o turismo ele vai necessitar se reinventar. É uma preocupação muito grande com os danos na economia, com os danos sociais, a própria doença em si, os próprios óbitos que estão ocorrendo, o sofrimento das pessoas enfermas. Mas eu acredito que a gente dessa situação de cabeça erguida vai ser mais uma situação que nós iremos aprender a viver no planeta. Eu lembro, ainda tenho essa memória na minha infância, que o meu avô contraiu o vibrião colérico, contraiu a cólera, e fazendo uma analogia daquela época para hoje, a gente percebe que a gente bebe praticamente ou água filtrada ou água mineral. Isso foi uma cultura que nós adquirimos em função de uma situação que colocou a nossa saúde em risco. E não diferente será agora com o Covid-19. Né? Eu costumo dizer que o setor de alimentação, dentro dessa cadeia produtiva do turismo, ele lida diariamente com bactérias, com fungos, e é um setor que se prepara muito para isso, para evitar qualquer tipo de dano no consumidor. Ou seja, dentre os setores da economia, do turismo, é um setor muito bem preparado. Seria o que Entretanto, você acha o melhor preparado para esse tipo de situação? é porque ele já lidar com isso. Se você for trabalhar um pouco a memória, aí, o último restaurante que você visitou, o salão do restaurante que você visitou, com certeza tinha um álcool em gel ali. Antes de iniciar as atividades, foi totalmente desinfectado. Ou seja, as empresas que trabalham de forma formal com alimento, elas têm o que chamamos das boas práticas, elas cumprem essas boas práticas, que é todo um processo de segurança alimentar que é cumprido. É uma cartilha que é cumprido diariamente. Perfeito. Sandro, você, além de prestar essa consultoria aí para o setor da gastronomia, é o executivo da Brasel aqui do estado. Esse setor aí parece que está se reinventando, não é? Você falou de um festival de gastronomia delivery. Isso, Kleber. É um segmento grande. Nós compartilhamos com você todos os anos as pesquisas referente a esse setor e outras atividades do turismo, mas em especial essa é um setor, o AFL, que nós chamamos, Alimentação Fora do Lar,
que contribui com mais de 300 milhões na economia mapaense. São cerca de 2,2% do PIB do estado. São 1.200 empresas só na capital Macapá e 25 mil postos de trabalho no estado todo. Sem falar o informal, que desde 2014, no período de recessão, muitas pessoas perderam o emprego e foram para a informalidade, principalmente vender ali o alimento do dia a dia. Mas esse setor está sofrendo muito, né? Está sofrendo bastante. Nós tivemos uma limitação da atuação. Todos os restaurantes, cafés, lanchonetes, bares foram fechados, os seus salões de mesas. Eles estão podendo atender somente no delivery até às 23 horas. O drive-thru, que é você fazer a encomenda e receber no veículo, e o take-away, que é você receber na portaria do estabelecimento até às 19 horas. Infelizmente, essas atividades elas não sustentam as empresas. Como são 26 mil pessoas atuando nesse segmento, eu lhe falo com propriedade que mais de 50% dessas empresas, mais de 50%, perdão, desses postos de trabalho não existem mais. Caramba. As empresas já demitiram bastante, isso é muito preocupante, é um fato social muito triste. O próprio empresário, ele tem uma cultura de ter uma relação muito próxima do seu colaborador, as pequenas e as microempresas. Então, para dispensar um colaborador é muito doloroso para o empresário. Infelizmente, toda a nossa sociedade está passando por isso. E em função de todas essas dificuldades, Kleber, a gente vem trabalhando, inclusive falando em primeira mão aqui para você, nós teríamos o Festival Brasil Sabor, que leva todos os anos cerca de 30 mil pessoas para dentro do Sebrae, né, uma realização da Brasel, do Sebrae, em parceria com o governo, prefeitura, e toda a sociedade se envolve. Como não temos mais Expofeira há muitos anos, é o maior evento que ocorre nesse nível em Macapá, e para a gente fazer com que haja esse fluxo econômico no estado, nós pensamos aí, junto com a nossa equipe da Brasel, realizar um festival delivery. As empresas oferecerem produtos inovadores com preços acessíveis durante uma semana. Aí, o projeto ele vai estar discutido, né? Como eu falei para você, está sendo falado aqui em primeira mão, e será apresentado oficialmente com data, com metodologia, regras, tudo que o consumidor espera todos os anos dos festivais gastronômicos. O regulamento, enfim, como participar, né? Isso. Uma outra dificuldade, Kleber, que as empresas vêm enfrentando é como pagar o salário do funcionário se a renda, principalmente no setor de alimentos, dos 100% de faturamento, o setor está trabalhando com cerca de 23%. O setor de agência de viagem paralisou cerca de 95%. Setor de hotel, quase 100%. Então, é muito preocupante. Nós tivemos uma medida provisória, que foi uma proposta, inclusive, da Brasel, junto ao governo federal, para que o governo federal garantisse pelo menos 3 meses do salário do trabalhador. Foi aprovada. Nós esperamos aí algumas medidas que possam regulamentar e não gerem muita burocracia para o empresário. Então, nós temos garantido isso. Nós estamos lutando também para que, nesse período de pandemia, a gente possa não estar obrigado a recolher os tributos. É muito difícil também você não ter uma empresa fechada e ter que recolher alvará, IPTU, ICMS, então é muito complicado. A gente espera essa sensibilidade do poder público, é uma luta incessante. Todos os dias agora o empresário acorda preocupado em manter a sua equipe, como eu falei anteriormente para você, as pequenas, principalmente microempresas, elas criam uma relação de afetividade com o colaborador, e dispensar essa mão de obra é muito complicado. Olha, virando a chave agora da gastronomia para o setor aéreo, a gente teve aqui, chegou ao ponto dos empresários, né, os agentes de viagem, ensaiaram uma manifestação no Aeroporto Internacional de Macapá por conta do cancelamento dos voos. Ato contínuo, depois veio uma decisão de um juiz local, obrigando a Azul a retomar os voos no Amapá. Depois a própria decisão do juiz foi revista
a gente tinha baixa ocupação dessas aeronaves, né? É verdade, o setor de turismo como um todo, ele já vinha desde 2004 tendo perdas muito fortes. Algumas medidas paliativas contribuíram com um percentual muito pequeno junto com o setor, principalmente o setor aéreo, que foi a abertura da economia para a entrada de algumas empresas. Isso não afetou muito o transporte aéreo no norte, né? Com a inauguração do aeroporto e medidas de diminuição da carga tributária, apesar de algumas empresas não terem acessado 100% disso, desse benefício do poder público estadual, mas houve um certo aumento, eram 7 voos semanais, hoje nós temos eram 7 voos diários, e hoje nós temos 3 voos semanais. Isso é muito difícil. Nós tivemos o depoimento de um representante da ABA no dia de quinta-feira, na última quinta-feira passada, que a previsão dos estudos da malha aérea, dos fluxos de passageiros, as empresas aéreas terão o retorno às atividades e aos números estatísticos de 2019 tão somente daqui a 3 anos. Então, é muito difícil, é uma situação de guerra, de fato, mas o setor entende que ninguém vai sucumbir, né? Os setores em si do turismo são setores unidos, são setores harmônicos, que há um diálogo muito forte entre eles e há essa esperança de poder continuar atuando no mercado e poder o mercado selecionar aqueles que, de certa forma, realizam um trabalho mais sério, realizam um trabalho mais técnico, cumprindo normas, atendendo às ansiedades do cliente. Como nós falamos anteriormente, as medidas que irão mudar a nossa cultura diante de um fato como esse, elas vão vir por setores. Eu posso citar aqui a Abrazel, já criou cartilhas. Nós criamos cartilhas de como ter uma relação mais segura com o consumidor, como evitar aglomerações. Né? Logo quando iniciou essa pandemia, houve uma, inclusive da OMT, de distanciamento social, e um dos primeiros setores que, antes dos decretos entrarem em vigor, foram o setor de alimentação fora do lar, o setor de gastronomia. Né? Tomaram medidas de distanciamento de mesas, de máscara, uso do álcool em gel, e hoje a gente percebe toda a sociedade usando dessas normas. O sinal deu uma picotada aí, coisa normal, a internet também anda sobrecarregada. Eu preciso aqui atualizar quem está com a gente só na rádio, FM, está sem o recurso da imagem. A gente está conversando aqui por videochamada com o turismólogo amapaense Sandro Belo Barriga. Ele é executivo da Abrazel, mas é um dos mais destacados profissionais, presta consultoria para a ABAR, Associação Brasileira das Agências, aliás, das Companhias Aéreas. É também colega da gente lá na ABAV local, na representação local das agências de viagem, e a gente está com ele por videochamada aqui, atualizando informações sobre como essa pandemia mundial pelo novo coronavírus tem impactado decisivamente, muito forte, o setor do chamado trade turístico. São pelo menos 52 atividades econômicas congregadas nessa cadeia. Sandro, eu queria antecipadamente agradecer aqui a sua participação, sua deferência com a gente aqui e saber de você também agora para essa reta final, como é que fica, por exemplo, o endividamento das companhias aéreas, né? Muitas aeronaves são financiadas, né? No chamado leasing ou financiamento. Os funcionários, né? Nossos aeroviários, as aeronaves estão no solo, os salários estão sendo mantidos, há uma redução. Como é que funciona tudo isso? Nós não temos informações oficiais de demissões, né? A gente sabe que com uma redução de 95% da malha aérea, fica muito difícil ter alguma previsão positiva para esse setor. E quando um setor tão importante da economia sucumbe, como o setor aéreo,
a reação é em cadeia. Quem está aí no Amapá percebe como está difícil a situação dos meios de hospedagem, dos cerca de 41 hotéis em Macapá. São hotéis que, em função do setor aéreo, levam para Macapá 55 mil pessoas por ano e injetam 85 milhões na economia tão somente com as diárias de hotéis, ou seja, contribui com a nossa balança comercial, inclusive. E a gente espera, Kleber, que o poder público, principalmente a União, ela tome medidas no sentido de criar uma linha de crédito ou financiamento que possa vir a sustentar esse setor, a sustentar o emprego, como nós citamos anteriormente. São setores importantes na economia, a gente não pode dizer são setores prioritários, mas são setores que precisam ter esse olhar em especial. Eu falo isso, inclusive, para os prefeitos dos municípios, para os governadores. Citei agora há pouco que o setor de hotelaria ele injeta 85 milhões na economia do Amapá, ou seja, não é um setor simples, é um setor que precisa ser olhado de forma especial, porque é importante para a economia. São 1.400 pessoas, 1.400 famílias que dependem aí tão somente do setor hoteleiro em Macapá. A gente nem está tratando ainda dos outros municípios. E o setor aéreo, ele tem tecnologia, Kleber, do ponto de vista de segurança, para o cidadão viajar tranquilo com relação à proliferação dos vírus. Existem tecnologias de vapor, de gases. Eu não sou técnico para falar com especialidade na parte de segurança do transporte aéreo, mas existe tecnologia para que, como a gente sabe e a população comenta em redes sociais ou nos jornais, os picos de transmissões há poucos dias eram os aeroportos do país, né? E eles eram os portais de entrada do coronavírus. Mas com o trabalho de desinfecção desses ambientes e principalmente das aeronaves, há uma segurança muito forte. Então, se o viajante ele tiver o sintoma e ele utilizar a máscara, o risco de transmitir isso para outras pessoas cai muito forte, é muito grande. E aí, com certeza, essa nova forma de lidar no dia a dia, principalmente no transporte aéreo, vai mudar. Se você achava que havia burocracia ao embarcar numa aeronave, certamente essa burocracia, esse tempo de espera vai aumentar. É provável que até a sua temperatura seja medida antes de um voo. Se você estiver sentindo algum sintoma, certamente uma máscara será oferecida a você. E enfim, tantas outras medidas que vão surgir aí no setor aéreo, no setor hoteleiro, no comércio, nos restaurantes. Uma nova forma. A gente acompanha, Kleber, na mídia mundial, quando vem uma imagem das ruas no Oriente, no Japão principalmente, a gente verifica ali a população caminhando com máscara. Não é só a poluição do ambiente, mas também o fato de prevenir uma gripe ou prevenir uma outra doença, você pode ser contagiado pelo ar. Perfeito. Olha, Sandro, a gente agradece mais uma vez a sua atenção com a gente, deseja a você, sua família aí, uma quarentena, não é? Com muita saúde, com muita cautela, dentro do possível trabalhando, que eu imagino que você já usa esse recurso aqui do teletrabalho para continuar dando conta dos seus compromissos. Por hora, a gente agradece e até um próximo encontro aí, Sandro. Obrigado, Kleber, sempre à disposição e quase 24 horas aqui no home office. Grande abraço. Um abraço.